Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre autoridade. A autoridade representa a capa do Batman, a capa do Homem de Ferro, a capa do juiz, a toga dele, né? A capa do médico. O que são essas capas? São as vestes dele. Essas vestes mostram a autoridade deles, a autoridade de cada um. Autoridade é uma energia que ela é conquistada, ela é construída. Por isso não tem como a gente dar para o outro, a gente não tem como vender e também não tem como comprar. A gente tem que conquistar e construir. Como que se conquista e se constrói? Através do TPC. A teoria, vamos aprender. Aprender, aprender e aprender. A teoria é aprender. Aí vem a prática. Praticar aquilo que aprendemos. Praticando aquilo que aprendendo. 20 vezes para cada hora que nós aprendemos, a gente pratica umas 20 vezes, no mínimo. E vamos para a constância. A constância, a gente tem que estar constantemente fazendo no mínimo umas 200 vezes em cada assunto para a gente ficar bom no assunto. Bom naquilo que a gente carrega, naquilo que a gente está exercendo. Por exemplo, o médico, o juiz, eles levaram mais ou menos em torno de 8 a 10 anos para se formarem, para receberem essa capa, exercerem essa função de médico ou de juiz. E essa capa deles, que é a autoridade deles, né? Que mostra a autoridade deles. Então, essa autoridade que tem no juiz, tem no médico, tem na dona de casa, tem em qualquer pessoa. Todas as pessoas são bons em alguma coisa, aprenderam, né, tiveram a teoria, aprenderam, praticaram e ficaram na constância e ficaram bons naquilo, se tornaram autoridade naquele assunto. Por exemplo, uma professora é autoridade na sala de aula, né? Um profissional de atividade física, um personal, né? Ele é uma autoridade. Uma autoridade, por exemplo, na panificadora, que aprendeu a fazer, na confeitaria, vamos supor, aprendeu a fazer, teve a teoria e a constância, aí ficou boa naquilo, ficou profissional naquilo. Então, ela é uma autoridade naquele assunto. E quando é que a gente perde a autoridade? Quando a gente promete alguma coisa e não cumpre. Aí a gente abala a nossa autoridade. E como que reforça a nossa autoridade? Como que melhora? É quando a gente promete, por exemplo, a professora. Vamos supor que lá num trabalho, ela prometeu que aquele que fizesse, acertasse todas as questões, ia ganhar um livro, vamos supor. Aí na hora dela entregar o livro, em vez de ela entregar só o livro, ela entregou mais um caderno, ou até um lápis, ou uma caneta. Então, aumentou a autoridade dela. Assim ela aumenta a autoridade dela quantas vezes ela fizer, né? Então, a autoridade, ela aponta para a edificação. E tem autoridade de fatos e autoridade de direito. Autoridade de direito, por exemplo, eu quero fazer atividade física. Aí eu vou lá, falo com o personal, acerto tudo, pago 1 ano e não apareço. Então, minha autoridade ali
ela ficou abalada e eu não compareci. Agora, de fato, por exemplo, eu dou uma ordem, vamos supor, dentro de casa, ou na própria escola, dou uma ordem. Se eu não cumprir essa ordem, eu dei uma ordem, se eu não cumprir, a minha ordem ficou abalada e é de fato, né? Aconteceu aquilo de fato. Eu comprei um curso, não fiz, então é de direito. E eu dei uma ordem e eu não cumpri e ela foi abalada. De fato. Então eu coloquei umas questões agora aqui, porque todo mundo pode se tornar uma autoridade. Eu coloquei aqui umas questões para vocês fazerem um teste aí. Por exemplo, aqui, liste 3 comportamentos que não deixam você se tornar autoridade. O que será que está me impedindo de ser uma autoridade no nicho que eu faço? Aí você vai listar esse comportamento. Qual é esse comportamento que está me impedindo? A segunda é: escolha um nicho de mercado, qualquer um que você quiser, e liste os passos que vai dar para se tornar autoridade. Quais são os passos que vai dar para eu me tornar uma autoridade? A outra é: escolha 3 pessoas que você considera ser uma autoridade na área em que você quer atuar. Aí, depois de escolher essas pessoas, liste a característica que a pessoa tem. E aí, você listando a característica que mais chama a sua atenção e que essas pessoas fazem, aí você vai modelar para você se tornar autoridade nesse nicho que você escolheu, tá bom? E agora nós vamos ver o que a Bíblia mostra a respeito de autoridade. Diz aqui, no Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Aqui também em Romanos 13:3 diz assim: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Se você quiser, pratique o bem e ela o enaltecerá. E tem aqui o Colossenses 1, 16, 17, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, qual a maior autoridade existente? Na espiritual, é Deus, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus.